Olá, meus amores. Eu postei um vídeo anteriormente e assim, eu assistindo o vídeo, eu percebi que ficou parecendo que eu estava cuidando da minha mãe, que eu. Não, no caso da minha mãe teve 9 filhos, ficaram 8, né? Deus levou uma. E aí, algumas moram fora, outros moram aqui, tem umas que têm um trabalho fixo e que não tem tempo. Outras têm uns trabalhos mais flexíveis, né? Mas nenhuma delas ainda não está aposentada. Para não dizer tem uma, mas mora longe. E aí os cuidados ficou para quem estava mais perto, né? Agora, nesse momento que ela está passando por isso, porque ela também teve momentos que ela está bem, já viajou, passou uns dias na casa de uma, que é a que ela mais se identificou, né? Por ela, na verdade, moraria com essa, né? Só que minha mãe é muito inquieta, então assim, ela tá lá e tá cá, com a cabeça aqui. Se tá aqui, quer ir pra lá, então fica muito confuso. E aí depois que aconteceu dela sofrer esse acidente, ela ficou ainda dependendo mais ainda, né? E as que estão aqui não têm emprego fixo, assim, não tem carteira, mas todas têm o seu. Todas são empreendedoras, na verdade, porque todas trabalham por conta própria e mas ficam numa situação muito delicada. Por quê? Quando você trabalha para você, se você não trabalha, você não ganha. Eu tô falando isso por quê? Porque eu sei que tem outras pessoas que estão nessa situação, entendeu? Se você trabalha, você não ganha. E se você não trabalha, é, e aí, como é que fica? Né? Porque os cuidados com a mãe, ela tem, né? A aposentadoria dela, os outros filhos ajudam, mas você também tem suas obrigações, seus compromissos. E eu tô falando isso, gente, porque eu fiquei pensando, tem creche, né? Tem instituições aí de outras, para outras situações, mas assim, o estado e o município, ele não tem assim um espaço para um idoso, um espaço de verdade, uma coisa, eu nem sei se não tem, né? No caso da minha mãe, ela não gosta de sair, ela não quer ir para casa dos filhos, quer que os filhos se logo para casa dela. E isso às vezes quebra nossas pernas. Por quê? Porque se eu tenho um negócio da minha casa e eu saio, eu paro de vender, né? E aí, e tudo isso, né, tem um custo, né? Se você vai sair com ela e você não tem carro, você não vai andar mais com ela de ônibus. Principalmente se a sua mãe estiver numa situação delicada. Você tem todo um custo de uma manutenção diária de um ser humano, né? Tem o dela e tem o seu. Então, assim, eu fiquei pensando, porque o Brasil tá, né, as pessoas estão vivendo mais, então, assim, será que nós estamos preparados para isso? Será que as mães que não tenham filho, as mulheres que envelheceram e não têm filho, quando ela tem uma renda, ela bota uma cuidadora, duas cuidadoras, três cuidadoras, que eu já cheguei a trabalhar em campos que minhas clientes tinham praticamente a equipe para tomar conta, né? Então, tudo isso, né? E nem todo mundo se preparou para isso, nem todo mundo tem condições para isso, na real, né? Vamos ser realistas, que na sua grande maioria, não tem condições. E as que teve um filho e foi morar longe, e os pais, né? Os homens, que eu acho que esses ainda sofrem mais. E como é que fica? Como é que vai ficar essa situação, né? O Brasil, nosso país, está preparado para cuidar dos idosos, né? As mobilidades ainda, né? Tem as calçadas que ainda deixam muito a desejar hoje. Vivendo essa situação da minha mãe, eu comecei a encarar isso de uma forma bem prática, né? Porque os cadeirantes, as pessoas que são deficientes visuais ou auditiva ou motora, também psicológica,
Então é muito complicado, gente, é muito complicado. No caso da minha mãe, ela tem 9 filhos, eu digo até que ela é não, 9 não, 8, perdão. Ela tem uma que faz a comida, tem uma que vai dormir, que normalmente sou eu e a outra. Tem uma que leva ela para o médico, eu digo que ela é paparicada até demais. Mas aí tem aqueles conflitos, né? As personalidades, as questões que às vezes uma não aceita que a outra manda, a outra não quer obedecer, a outra diz que tem compromisso e não pode, e você não vai dizer vai porque ela não vai mesmo. E a que fica, às vezes, quer ser reconhecida porque se ficou, deixou de trabalhar, e assim, e mesmo sendo mãe, né? Mesmo sendo mãe, estranho, né? Mesmo sendo mãe, a gente não pode negar que dá um desfalque quando você não trabalha, né? Quando você não tem uma renda. E aí você também está acostumado a trabalhar, ter seu dinheiro, você não quer ficar. Tô com minha mãe, então eu vou. Ah, vou dizer para minhas irmãs que tanto por mês e que elas vão me sustentar. Até porque isso passa a ser o quê? Um trabalho. E aí você vai terminar se sufocando, mesmo você ganhando, você vai terminar se submetendo a certas situações que você não aceita no seu dia a dia, né? Porque se eu estou ganhando, as pessoas vão ter obrigação, vão se sentir na obrigação de exigir, de cobrar, e assim, não que a gente não vá fazer. Porque eu acho que quando se faz para uma mãe e para o filho, a gente faz, é natural, tem que fazer por amor mesmo. E assim, no caso da minha mãe, eu acho até que ela é muito sortuda, eu digo para ela. Eu aluguei uma casa, vizinho ao meu prédio, para botar um salão só para ter minha mãe perto de mim. Olha aí, eu digo para ela que sortuda. Minha irmã tem um comércio e minha mãe pode ir para lá porque ela tem um comércio, então minha mãe pode ficar dentro do comércio dela. Ela botou uma cama dentro do comércio. A outra já não é assim, mas a outra é a que resolve as coisas de médico, essas coisas para ela. Então, assim, e também vai para lá dormir, não quando a gente quer, mas quando ela quer, né? Então, assim, no caso essa, ela deixa a gente muito insegura. Por quê? Porque ela não vai quando a gente precisa, ela vai quando ela quer ir. Então, não é bem assim, né? Tem que respeitar, porque o jeito que uma precisa ter lazer, precisa ter família para dar atenção, a outra também tem um namorado, a outra tem um neto, a outra tem. Então, assim, a gente não pode ser egoísta a ponto de achar, ah, não, eu vou quando eu tiver. Ah, hoje eu tô afim de ver minha mãe. Não, gente, então, assim, eu tô falando isso porque é o que eu tô vivendo hoje, né? Eu acho até que demorou, porque minha mãe tá com 83 anos e até então ela morava perto da minha cunhada, que é como se fosse uma filha. E minha mãe e ela faz tudo lá com minha mãe também, eu digo que é mais filha do que a gente, e tá tudo bem também, né? Então, e algumas pessoas que às vezes a mãe não criou, que são netos, que hoje estão numa situação bem, né? Mas acha que não tem obrigação porque não é filho, né? Mas não todos, mas aqueles que você criou como filho, criou, cuidou, abriu mão da sua vida para cuidar deles. Esses também não têm que chegar junto, e essa é uma questão hoje muito complicada, porque as famílias estão vivendo isso todos os dias, né? Eu, infelizmente, às vezes esses casos chegam à justiça, você às vezes precisar da justiça obrigar para você ficar com sua mãe. Eu acho isso muito, sabe, teria que ser de uma forma natural, né? Do cuidar dos pais. Né? Tem um ditado que diz, tem 10 filhos é para uma, não é para 10 filhos, 10 filhos não é para uma mãe, né? E aí tem uns que ganha bem, ou trabalha, tem seu dinheirinho, mas mora longe, também tem suas obrigações, mas chega junto. Eu digo que no caso da minha mãe, ela é uma sortuda, né? Porque os que chegam junto com as finanças, tem os que cuidam, mas assim, mesmo assim, não deixa de ter conflito, né? Eu tava lá esses dias. Eu, não querendo ser boazinha, mas eu que mais frequento, mais vou para casa dela pelo fato de hoje eu ser só eu e meu marido, a gente já tem uma certa. Ela tem a segurança dele, eu tenho meus bicos, então
me dá mais possibilidade de eu ter mais tempo para ajudar, né. E eu faço isso de coração. E eu estava lá, e eu estava me sinto culpada por adoecer e não poder cuidar dela, e ao mesmo tempo fico triste quando ela diz que não quer que eu vá, é como se ela estivesse me renegando, assim, então uma sensação estranha. E algumas pessoas querem passar isso para mim, só que não é. É porque ela sabe que eu não tenho condições. Emocionalmente eu não tenho condições. Financeiramente, assim, eu não tenho condições. Então, eu, eu entendo perfeitamente. Então, assim, eu não vou falar. Quando eu falei em um vídeo anterior, eu não citei minhas irmãs. Mas eu acho que todas são muito, muito de chegar junto. Minha mãe, ela sofreu um acidente no braço, para a idade dela é uma coisa muito séria, porque pode não poder fazer cirurgia. E ela que é uma pessoa que sempre gostou de fazer as coisas dela, então ela não, né, e do jeito dela. Então ela não aceita essa situação, né, tá sofrendo por causa disso. Mas assim, todas chegam junto. E eu falo isso porque tem pessoas que não têm essa mesma sorte, né? Mas mesmo assim, não deixa de ter conflito, porque você fica com mãe, mas você explora, você fica pedindo dinheiro que não é para gastar com você, mãe, é para gastar com você. Você fica com mãe, mas não tá cuidando direito, fica só. É um moído, gente. É um moído. Mas isso eu tô falando, gente, não é só falando da minha família, eu tô falando isso porque isso é a nossa realidade hoje, né? Quando eu falei, eu vou ter que dar certo no digital, eu tenho que dar certo nesse digital, pelo amor de Deus. Porque para mim é a melhor forma de eu poder ter uma renda e assim mesmo eu cuidar de quem eu amo, como minha filha, como meu marido, como meu neto, como minha mãe. Então, assim, isso para mim eu quero passar o que eu já sei e me preparar para adquirir mais conhecimento e poder compartilhar com vocês. Então, gente, é sobre isso. É sobre o quanto eu digo que é inseguro envelhecer no mundo, no Brasil, sabe? Porque os jovens precisam estudar, os adultos precisam trabalhar. E os idosos que não trabalham, mas também não têm com quem ficar. Aí tem as instituições que nem sempre são sérias, né? E tem aquelas que são mais sérias, mas também nem todo mundo tem recursos para botar seus pais nesses lugares. E, de certa forma, mesmo tendo recursos, se torna uma coisa fria, né? Porque, pelo amor de Deus, você pega seu pai jogando na instituição e, naturalmente, você termina se acomodando. Então, você vai ver no início, aí 15 dias você vai ver, daqui a pouco você só vai com um mês. E tem casos de, pronto, joga lá e tá pagando e pronto, tá. Resolveu. E isso não é ser humano, né? Isso não é ser humano também. Então eu falei isso porque eu assistindo o meu vídeo, eu vi que eu precisava falar novamente sobre isso. E eu tô bem gripada, a garganta tá arranhando. Aí eu vou parar de falar, tá? Tchau e Deus abençoe nós todos.